Olá, bom dia. São 7 horas, horário de Brasília, e hoje, dia 5 de junho de 2020. E nós estamos aqui para mais um Today. Lembrando que o Today é um programa onde nós realizamos de segunda a sexta-feira. Toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Estamos aqui para bater um papo com vocês, esclarecer dúvidas de saúde, acompanhar uma pessoa. Então esse é o nosso propósito com o Today. Nesse período que nós estamos tendo o desafio Transformação Vital de 28 dias, nós estamos fazendo nesse formato de conversar diariamente com uma pessoa, tá bom? Então esse é o propósito nosso do Today. As pessoas já estão entrando, gente já solicitando para participar, legal, isso é bom, muito legal. Quanto mais cedo você entra e mais rápido você pede, maior é a sua chance de poder participar conosco. E eu espero hoje poder ajudar mais uma pessoa. Vocês perceberam que coisa interessante? Nos últimos 2 Todays, nós tivemos pessoas que vieram falar a respeito da questão do peso, mas não de estar acima do peso, mas de estar abaixo do peso, algo que não é a coisa mais comum. Porque a maior reclamação das pessoas tem sido o problema com o peso acima, não o peso abaixo do normal. E eu achei interessante nesses 2 últimos, 2 pessoas vieram conversar conosco com esse propósito, com o propósito de ganhar peso. E foi legal porque o tempo que nós temos mais ou menos de conversa com uma pessoa é por volta de 50 a 55 minutos, que é o tempo que eu levo para conseguir falar com uma pessoa. A Lady Lani, que nós estávamos conversando com ela ontem, disse que foi muito bom a live, e pede para que Deus me abençoe. Muito obrigado. E eu achei muito legal trabalhar com essas 2 pessoas falando a respeito da questão do ganho de peso. Essa é uma luta que muitas pessoas também têm. Muitas pessoas têm essa luta e nós temos realmente que travar uma batalha para quem tem dificuldade para ganhar peso, conseguir ganhar peso. Não é algo fácil, não é algo fácil. Olha, tem gente que diz que tomou acetilcisteína e deu alergia. Não é normal, porque a acetilcisteína, nós estamos falando de um aminoácido. Não era para ter dado alergia de maneira nenhuma. Muito legal vocês estarem agradecendo, gente dizendo que já tem virado um hábito, acordar cedo, para a gente poder ter esse encontro aqui. E tem sido muito legal mesmo. Olha que bacana, nós temos aqui nutricionistas que estão participando conosco também, isso é muito legal. É a nutricionista Márcia, que é amiga nossa lá de Belo Horizonte, Belzonte, como o pessoal diz. E também tem quem mais aqui? Tem Nutri Nair Vidal. Legal. Ai, a Nair, bacana, Nair. Que bom que você está aqui também, Nair. Nair é uma amiga nossa, portuguesa, nutricionista, muito gente boa. Gosto muito. Acompanhe essas nutricionistas também, que elas têm dicas preciosas para poder dar para vocês. Beleza? Bom, deixa eu fazer a minha reflexão de todos os dias antes de convidar alguém para participar conosco aqui. Minha reflexão hoje continua sendo sobre coronavírus. Todos os dias eu falo um pouquinho sobre coronavírus e hoje, mais uma vez, eu quero falar sobre o coronavírus, tá? Então, veja só. Nós estamos agora no mês de junho. Nesse mês de junho, nós estaríamos iniciando agora as Olimpíadas no Japão. Esse ano é ano olímpico. Não vai ser, mas era para ser. Nós estaríamos vendo, então, durante as Olimpíadas, com certeza, muitos recordes sendo quebrados. Várias modalidades de esporte, a chance de quebra de recorde ou de recorde é muito grande. Então, nós estaríamos vendo a quebra de recordes. Nós estamos vendo quebra de recordes, mas não quebra de recordes de tempo, não quebra de recordes de arremesso, de peso, não, mas estamos vendo quebra de recorde de mortes, infelizmente. 1.262 mortes antes de ontem, quebramos o recorde. 1.349 mortes, quebramos mais uma vez o recorde. Infelizmente ontem
mais uma quebra de recorde. 1.473 mortes. Isso tem me deixado muito preocupado. Nós estamos buscando fazer uma flexibilização, voltar ao normal, entre aspas, normal, num momento muito complicado. Nós temos uma transmissão alta, o número de casos estão subindo e não é a melhor opção nós, neste momento, vermos os governos, né, buscando a flexibilização. Talvez isso potencialize o número de mortes e nós vamos continuar vendo quebra de recordes. E isso é muito triste, porque nós estamos falando de famílias enlutadas, estamos falando de famílias que não puderam se despedir dos seus entes queridos, estamos falando de vidas que foram ceifadas precocemente, pessoas que tinham seu futuro, pessoas que ainda tinham muito pela frente, já estão agora infelizmente sepultadas. Muitas outras ainda virão se continuarmos agindo de maneira displicente diante desse vírus que é invisível, mas que tem consequências trágicas, não somente pela perda das vidas, mas as economias, né? O sistema está entrando em colapso também. Nós temos um número de pessoas desempregadas que tem aumentado drasticamente. Isso pode gerar uma consequência de violência lá na frente, porque muitas pessoas não terão mais como adquirir o seu sustento, e isso então vai fazer com que muitas delas tenham que partir para o mundo da criminalidade para tentar sustentar as suas famílias. Se nós não dependermos mais dos poderes públicos e fizermos a nossa parte, nós com certeza conseguiremos sair vitoriosos dessa batalha. Mas nós não estamos vendo isso por parte dos poderes públicos. Então, cada um de nós precisa assumir a nossa responsabilidade dentro do processo e buscar realmente o isolamento, a proteção, se precisar sair, fazer o máximo para que a nossa imunidade esteja preparada para combater essa doença, caso venhamos a ter essa doença. Tudo isso é fundamental nesse momento, para que histórias não sejam interrompidas e novos recordes não sejam quebrados. Então, essa é a minha reflexão de hoje para que a gente possa começar o Today. Olha só, a Ariane Borges escreveu assim, ó: Doutor, tô saindo da obesidade. Segunda vou comemorar isso com vocês. Já são 11,6 quilos a menos. Muito bom, Ariane, muito bom. Isso nos alegra demais. Isso nos alegra demais. Esse é o nosso propósito, é ver vidas transformadas. E por isso tenho acordado cedo e estou aqui na sala de casa para que a gente possa ter esse bate-papo, enquanto, né, minha família ainda deita, já está deitada ainda, né? Ainda continua, e aí eles estão lá descansando, enquanto nós estamos aqui. Muito bom. Bom, deixa eu convidar aqui uma pessoa para participar conosco hoje. Deixa eu ver, teve uma pessoa que fez a solicitação. Deixa eu encontrá-la, tá aqui, ó. Hoje eu vou convidar a Gisele. Vamos ver se ela vai poder participar conosco. Opa! Bom dia! Oi! Bom dia! Que bom, foi escolhida, que alegria! Entrou cedo, fez o pedido. Está aqui conosco. Obrigada! Que presente especial, deixa eu colocar um pouco. Ok, Gisele. Gisele Porto, né? Eu vi ali. Sim, bom dia. Vamos lá então, Gisele. De onde você está falando? Brasília, sua terra. Tá aqui, então. Na verdade, eu sou paranaense de Maringá. Minha esposa foi criada aqui em Brasília e ela foi criada aqui e depois nos encontramos quando fomos fazer faculdade. Tanto eu fora, fui para São Paulo e ela também. Aí nos conhecemos lá e hoje estamos por aqui porque a família toda é daqui e meu sogro e minha sogra, eles têm uma idade já bem avançada, né? Minha sogra tem 89, meu sogro tem 90 anos. E ela, então, tinha o desejo também de estar mais próximo dos pais e viemos para Brasília. Então, seja muito bem-vinda ao Today de hoje. Obrigada. Obrigada, que te ajudar. Presente, né? Será que eu estou acordada ou estou dormindo? É real? É real. Você está acordada,
São 7 horas e 10 minutos agora e temos 50 minutos para trabalhar o seu caso. Tá, é um sonho real, né? Se tornando realidade. Obrigada. Nada, para a gente é um prazer sempre estar aqui e poder ajudar uma pessoa. Que bom. Eu estou fazendo o curso Imunidade Inabalável, estou aprendendo Legal. muito, vale a pena. Estou no grupo também do WhatsApp e é um grande privilégio ter esses momentos especiais. Então, eu tenho hipotireoidismo, que foi diagnosticado em 2017. E aí eu tomei várias medicações e agora o que está dando certo é o Levoide, 50 miligramas. Eu tive que passar por 4 remédios até ficar bem com um. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, Foi que ano? 2017 que eu tive o diagnóstico, mas olhando os meus exames, desde 2016 estavam alteradas as taxas do T3 e T4, mas nenhum médico viu aquilo. E aí só em 2017 que realmente eu tive o diagnóstico e comecei o tratamento. Tem coisa que é melhor rir do que chorar, né? Então, como não ver, né? Se já estava lá no resultado do exame, tinha que ter visto. Aí você disse que passou por 5 medicações, né? Isso, 4. Eu tô na 4. 4ª medicação. 4 medicações até conseguir acertar a dose. O que Sim. pode ter acontecido nesse processo, Gisele, é o seguinte: como você entrou em hipotireoidismo, talvez ele ainda tenha sido diagnosticado precocemente, entre aspas, porque já tinha desde 2016, como você cita, alterações nas taxas. Isso quer dizer o seguinte: a sua tireoide provavelmente estava ainda com um bom ritmo de funcionamento. Isso acontece, gera essa dificuldade, na verdade, de adaptação à medicação, porque você entra com uma dose baixa da medicação e a sua tireoide ela tem um certo grau de suficiência, ela ainda produz, né, uma quantidade de hormônio. Depois, o que acontece? Eu estou, por exemplo, produzindo uma quantidade de hormônio e eu ofereci uma quantidade através da medicação, isso está equilibrado e eu estou mantendo as minhas taxas de tiroxina e triodotironina normal. Depois a tireoide diminui um pouco a produção, porque ela está entrando em falência. Isso quer dizer que aquela medicação não é mais suficiente. Aí você vai ter que fazer o exame. Normalmente se faz a cada 3 meses, quando você faz o diagnóstico, para você poder regular a dose. E aí você entra com uma outra medicação mais alta. Um pouco mais de tempo, sua tireoide diminuiu de novo. E aí você precisa de uma outra medicação, diminuiu de novo e outra medicação. Se você entrou em instabilidade hoje com essa medicação, repita os exames para você verificar realmente se agora o Levoide... É Levoide de 88, você falou, né? Não, 50 Ah, 50. miligramas. Levoide de 50 miligramas está sendo suficiente nesse momento. Quando foi seu último exame? Foi essa semana passada que Ok. eu tô com os resultados. Deram normais, eu já peguei, eu não levei para médica ainda porque eu tô fazendo outros exames, porque eu também quero engravidar. Eu tô com... eu tenho 34 anos e já sou casada há 11 anos, né? E a gente tá criando coragem agora. Aí eu tenho feito uns exames de sangue, acompanhamento com a ginecologista para ver se tá tudo bem. Isso é muito importante, esses exames, porque assim, boa parte da população hoje, ela não faz um planejamento para gravidez, né? Ela simplesmente chega assim e fala: nossa, minha menstruação está atrasada, o que será que aconteceu? Né? E ela é casada, ela tem todas as possibilidades de estar grávida e fica pensando: nossa, o que será que aconteceu que a minha menstruação está atrasada? Aí ela descobre: ups, estou grávida, né? Não é assim que a coisa funciona, ou não deveria ser. O planejamento ele é muito importante, então já um parabéns para você, ó, muito legal. Você está buscando fazer os exames, por quê? Fazer correções de taxa de algumas vitaminas e minerais é muito importante antes da gravidez, para que você realmente tenha uma gravidez saudável, uma gravidez que você ofereça tudo que o bebê precisa para o seu desenvolvimento intrauterino. Isso daí é louvável. Legal. Então veja, como você fez o exame semana passada e deu certo, pode ser que a sua tireoide tenha entrado numa falência completa ou esteja num grau de estabilidade. Só que como você pretende engravidar, é importante que você continue fazendo os exames ainda, porque as alterações, né, de taxa de produção de tiroxina e triodotironina, se acontecerem no período da gravidez, isso vai ser muito ruim para você, Gisele. Por quê? Nós temos uma quantidade de peso que você deve respeitar esse ganho durante o período gestacional. É de 8 a 12 quilos. Isso é considerado normal, você ganhar nesse período gestacional.
Só que quando falamos de 8 a 12 quilos, tem quantidade correta para você ganhar em cada período. No primeiro trimestre, a gente disse que o normal seria ganhar até 1,2 kg, até 1,2 kg, ou seja, não preciso bater a meta de 1,2 kg, pode ser até menos. Algumas mulheres até emagrecem no início, em virtude do enjoo e a dificuldade para comer, e isso favorece, então, a redução de peso. Nada muito grave, se você tiver uma redução de peso aí de até 2 quilos, 3 quilos no máximo, isso não vai prejudicar em nada a sua gravidez. Agora, normal, ganhar até 1,2 kg. Depois disso, entramos no segundo trimestre. E aí, no segundo trimestre, nós já fazemos um cálculo de ganho de peso semanal. E esse cálculo de ganho de peso semanal é de 300 gramas, no máximo, por semana. 300 gramas por semana. Então, se você pega lá a quantidade de semanas que tem um trimestre, que vai ser 12 semanas, que a gente calcula mais ou menos, joga 300 gramas para essas 12 semanas e você vai encontrar uma média ali de 3,6 kg ganho no segundo trimestre. Quando chega no terceiro trimestre, o ganho é maior, porque é nesse momento, no terceiro trimestre, que o bebê vai crescer. Então, você precisa estar muito controlada no começo da gestação para não correr o risco de você extrapolar o peso no terceiro trimestre, onde você deve ganhar uma média de 500 gramas por semana. 500 gramas por semana. Como estamos falando de 12 semanas, o total, então, seria de, no máximo, 6 quilos ganhos nesse período de terceiro trimestre. Então, se você soma 6 quilos com mais 3,6 kg, dá 9,600, mais 1,200, dá 10,8 kg, e você fica dentro dessa média de 8 a 12 quilos, que é o recomendado ganhar durante a gestação. Só que qual é o grande problema? Você está buscando organizar ainda uma medicação que realmente supra a tua necessidade do hormônio da tireoide, então você precisa fazer os exames mesmo no período gestacional para que não aconteça da medicação ficar insuficiente e aí você extrapolar e ganhar muito peso. Esse ganho de peso no período gestacional, ele é perigoso por vários aspectos, né? O primeiro deles é o desenvolvimento do diabetes gestacional. É algo importante para quem tem hipotiroidismo e ainda está nessa fase de regular a medicação, tem que ficar muito esperto no período gestacional, para você não desenvolver um diabetes gestacional pela velocidade de ganho de peso. Outro aspecto importante é que o ganho de peso expõe a um risco elevado do desenvolvimento da eclâmpsia. E aí é muito perigoso, né? Quando a mulher desenvolve a pré-eclâmpsia ou até mesmo a eclâmpsia, aí a coisa complica bastante. E o ganho de peso durante a gestação é o que mais aumenta esse risco, porque aí muda muito a questão da pressão sanguínea e favorece um risco de morte fetal ou até mesmo, né, a morte da mãe. Então é preocupante, né, o ganho de peso durante a gestação. E aí, nesse caso, como você vem regulando essa dose, vem buscando regular a medicação correta, continue de olhos bem abertos durante o período gestacional. Tá? Legal. Tá. Conta mais um pouco para mim. Então, o meu caso, eu acho que eu tô um pouco abaixo do peso. Eu peso 50 quilos, eu tenho 1,67. E eu sou filha da Rosângela, que já foi chamada aqui também. E, por exemplo, minha mãe na gravidez, ela pesava 49 quilos, acho que ela ganhou 1 quilo só na gravidez. Isso é uma preocupação minha, se o fato de eu estar abaixo do peso, se isso pode trazer algum risco para o desenvolvimento. Não, para o desenvolvimento do bebê, não. Porque assim, quando você engravidar, nesse momento, Gisele, você deixa de ser a prioridade do seu organismo. A hora que você estiver grávida, a prioridade do seu organismo se torna o bebê. Então, 100% da atenção para o bebê. Esquece a mãe, né? A mãe termina lá no pó da gaita, né? Como o pessoal gosta de brincar, a gestação. E aí vem para a lactação, que ainda favorece a perda de mais peso. Mas a mãe, ela não se torna prioridade a partir do momento que ela tem uma vida sendo gerada dentro do seu útero. Então, nesse momento, teu organismo vai usar tudo que você tem a oferecer para a manutenção da vida. Então, esse é um aspecto importante para a gente correlacionar, tá? Agora, veja só, esse ato de você estar fazendo os exames, né, pré-gravidez, né, para que você realmente tenha uma gravidez saudável, isso é muito importante. Por quê? Algumas vitaminas e alguns minerais precisam estar realmente corrigidos. Você deve avaliar também seu nível de proteína, você deve fazer proteína total e frações para você verificar o seu estado nutricional. Porque estar um pouco abaixo do peso, isso não é problema quando você tem um bom estado nutricional. O que a gente percebe hoje é que as pessoas que estão dentro do peso e abaixo do peso,
elas têm muitas carências nutricionais pelo padrão de alimentação ser ruim. E isso acontece também nas pessoas que estão obesas. Quem está obeso, ele tem muita gordura acumulada, mas geralmente tem faltas de nutrientes. De cada 3 pessoas no mundo, uma delas está desnutrida. De cada 3 pessoas, uma está desnutrida. Ou seja, 1/3 da população mundial sofre de desnutrição. E quando falamos de desnutrição, não estamos falando de magreza, não estamos falando de obesidade, estamos falando de falta de nutrientes. A palavra, por exemplo, desjejum, olha só que palavra interessante. Desjejum. Desjejum quer dizer o seguinte, sair de um jejum. Desnutrição quer dizer sair de um estado nutricional normal, ou seja, você teve queda de algumas vitaminas, minerais, proteína e assim por diante, e entrou num caso de carência. Então, o que nos preocupa é que 1/3 da população está hoje com carência nutricional. Isso pode ser correlacionado ao baixo peso ou também à obesidade. A maioria dos desnutridos hoje são pessoas que estão acima do peso. Então, fazer os exames é importante para que você observe. Principalmente, vou citar aqui alguns aspectos que você precisa considerar muito importante. Hemograma. Você precisa avaliar o seu hemograma para ver se você não tem anemia. Por quê? Anemia é algo problemático nesse período da gestação, né? E aí, quando a gente pensa em anemia, tem que observar também o estoque de ferro e o ferro que circula na corrente sanguínea. Então, ferro sérico e também a ferritina são 2 exames muito importantes a ser realizados por mulheres que querem engravidar. A anemia, muitas vezes, não tem uma relação direta com o ferro, mas tem uma relação direta com o ácido fólico. Então, você precisa avaliar o ácido fólico também. Esse aspecto eu quero destacar para você. Muitas mulheres que estão com o ácido fólico baixo nem conseguem engravidar, porque falta de ácido fólico pode gerar infertilidade. Então, como você disse que já é casada, deixa eu ver aqui, você falou que era quantos? 14 anos? Vai fazer 11 anos. 11 anos, vai fazer 11 anos. Então, veja, 11 anos casada, agora pensando na gravidez, não sei quais foram os métodos contraceptivos que você utilizou nesse período de 11 anos, ou se já vem tentando essa gravidez já há um pouco mais de tempo. A questão é que carência de ácido fólico leva muitas vezes à infertilidade. Então, é muito importante observar o ácido fólico. Se você, por exemplo, perceber que seu ácido fólico está baixo, você vai fazer a correção. Geralmente, a correção é feita com 400 microgramas diários. Alguns profissionais têm uma tendência de dar uma dose mais elevada, chegando muitas vezes a 2.000 microgramas, que seria o equivalente a 2 miligramas. E isso é muito alto. Se, por exemplo, a sua ginecologista te oferecer uma dose maior do que esses 400 microgramas, Gisele, conversa com ela, bate um papo com ela, não aceita de cara não, porque tem algumas pesquisas que têm mostrado que mulheres que usam doses muito elevadas de ácido fólico no período gestacional, porque o ácido fólico é importante para engravidar, mas ele é importante para a manutenção também da gravidez. E algumas mulheres que têm utilizado doses elevadas de ácido fólico têm tido um risco maior de nascer, né, o bebê com autismo. Então, é importante observar esse detalhe, tá? 400 microgramas aí é a quantidade ideal, não precisa mais do que isso. Outra vitamina importante que tem a ver também com a parte da anemia é a vitamina B12. E essa todo mundo precisa fazer exame. Mesmo quem coma proteína de origem animal, que é onde vem as fontes de B12, mas também quem é vegetariano. Por quê? Essa é uma vitamina que está faltando em boa parte da população. Eu gosto sempre de destacar que dos meus pacientes, quando peço o exame e vou avaliar o exame desses pacientes, eu percebo que de cada 10 pacientes que comem carne, queijo, leite, ovos, ou seja, estão ingerindo as fontes de B12, 7 deles têm deficiência de vitamina B12. Então, isso é preocupante. E aí vale a pena, então, investigar a vitamina B12. Agora, qual é a vitamina mais importante que você precisa avaliar quando você quer engravidar? Você sabe? Não. Então, vou contar para você. Essa, você precisa fazer a avaliação e precisa fazer a correção. E aí eu vou dar algumas explicações importantes aqui. Veja só. Vitamina D. Vitamina D. Essa é a vitamina mais importante que você precisa avaliar quando quer engravidar. Por que isso? Porque quando nós falamos de vitamina D, nós estamos falando justamente de uma vitamina que tem uma relação direta com a fertilidade da mulher. Uma relação direta com a fertilidade da mulher. Então, isso é muito importante.
Agora vamos analisar algumas questões importantes aqui. Veja só. No passado, tinha tratamento de fertilização in vitro? Não. Não tinha. Tinha mulheres com dificuldade para engravidar? Poucos, eu acho. Bem poucas, porque as famílias geralmente eram bem Grande. grandes. Opa, peraí que eu virei aqui sem querer para o outro lado. Foi só dar um oizinho para as pessoas que estavam aqui acenando. Então, veja só, Gisele, isso aqui é algo importante da gente avaliar, né? Não tinha televisão, né? Então tinha mais prática, né? As pessoas para tentar engravidar, porque era a distração. Só que as mulheres engravidavam muito fácil, A gente percebe, então, que muitas mulheres tiveram muitos filhos, né? As famílias eram grandes, diferente de hoje. 1, 2, né? Quando tem 3, já a família já é gigante agora. Mas antes, não. Antes era 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, né? Dava para montar o time de futebol com reserva quase, né? Então, assim, as famílias eram enormes, diferente de hoje. E algo que nós percebemos é o seguinte: ao longo dos anos, o estilo de vida das pessoas mudou muito, Gisele. E uma das coisas que se perdeu com essa mudança do estilo de vida foi a prática de tomar sol. As pessoas tomavam muito sol. Hoje as pessoas tomam muito pouco sol. E isso, então, nossa, a Leidilane disse, minha mãe teve 16, né? Então, Minha avó teve 16 também. Minha avó materna. É gente, hein? Então, é aquilo que eu falei, no passado a coisa era diferente, né? Então, nós percebemos que o estilo de vida tendo mudado, muitos aspectos hoje favorecem o aparecimento de infertilidade, né, entre as mulheres. O que a gente observa como uma das principais características que gera infertilidade? Falta de vitamina D. Falta de vitamina D. Agora, olha só esse dado, que coisa interessante. Você sabe onde estão as principais clínicas de fertilização in vitro do mundo? Aqui? No Brasil, não, né? Não. Na Europa, onde o sol é menor, tem menos Isso, sol. muito bem. Então, as principais clínicas hoje estão, né, na Inglaterra ou Reino Unido como um todo, né, e na República Tcheca. A República Tcheca hoje é uma das principais referências na fertilização in vitro. Olha o frio que faz naquele lugar. Eles têm muito pouco acesso à luz solar. Então, eles têm lá muita deficiência. O Vinícius aqui diz que a avó dele teve 16 também. Então, 16 parece que era um número mágico para as avós aqui. E aí, nesse caso, eles têm pouco acesso à luz solar. E a deficiência de vitamina D nessa região é altíssima. Isso faz com que as principais clínicas de fertilização in vitro estejam nas regiões onde não tem acesso ao sol. Agora, aqui no Brasil, essa desculpa não cola, né? Nós temos sol quase que o ano inteiro em todos os estados. É óbvio que nos estados agora da região centro-oeste, sudeste e sul, a temperatura cai um pouco e aí nem todo mundo então tem acesso ao sol. Mas o pessoal ainda da região norte e nordeste continua fazendo muito calor. Esse dia eu estive conversando com uma amiga, né, de Rondônia e estava um sol terrível lá, ela disse, né? Enquanto aqui já fez um pouquinho de frio e no sul então estava muito frio. Falando com uma amiga que mora no Chile, por exemplo, lá está 3 graus, né? Fez 3 graus ontem. Então, quer dizer, nessas regiões é compreensível você ter uma maior dificuldade para as mulheres engravidar em virtude das deficiências de vitamina D. Só que o Brasil, com essa abundância de sol, não era para ter esse problema. E hoje nós percebemos que no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de cada 10 brasileiros, 7 estão com seu nível de vitamina D abaixo do recomendável. Isso talvez seja, né, uma das características importantes que precisamos considerar. Por que as mulheres hoje têm uma dificuldade maior de engravidar? Ó, a Larissa aqui de Curitiba disse assim, ó, que foi frio e chuva, né? Está frio e chuva lá e faz 3 dias que não faz sol. O ano passado eu fiquei em Curitiba, eu acho que foram 11 dias que eu fiquei em Curitiba. A temperatura máxima que eu peguei em Curitiba em 11 dias foi 13 graus. 13 graus. A máxima foi 13 graus em 11 dias, né? Então, nessas regiões, a gente sabe que a coisa complica um pouco. E na Europa, então, e Estados Unidos também, onde o inverno é rigoroso em boa parte, né, dos Estados Unidos e toda a Europa, a gente sabe que isso é mais comum, dificuldade para engravidar. E vitamina D, então, é algo muito, mas muito importante.
que você precisa observar e fazer a correção se necessário, tá bom? Essas são as principais vitaminas e minerais que você deve avaliar, Gisele. Isso daí, então, vai te ajudar bastante. Outros exames que são importantes, obviamente, pelo seu peso, não acredito que isso vai ser um problema, mas eu faria ainda o exame de glicemia, faria o exame de dosagem de insulina, né, porque insulina é muito importante, porque mulheres que já entram na gravidez com resistência insulínica tendem a piorar a resistência insulínica durante o período da gravidez. E isso vai gerar o que, então? Vai gerar um diabetes gestacional. Então, é importante avaliar como é que está o nível de insulina. Isso é importante. Ainda mais para você que estava aí buscando essa regularidade da medicação, nós sabemos que os hormônios da tireoide estão diretamente envolvidos com o metabolismo. Dentro do metabolismo, o de carboidrato também. Então, é importante avaliar seu nível de insulina mais em virtude do seu problema de hipotireoidismo do que com relação ao peso. O peso a gente sabe que já é um fator predisponente para a resistência insulínica. Outro é o controle emocional. Isso é muito importante porque mulheres que estão descompensadas emocionalmente tendem a manter o nível de cortisol elevado. E o cortisol é algo que gera também a resistência insulínica. E aí alguém está perguntando aqui, ó, recomendação para quem tem síndrome do ovário policístico, né, para a gravidez. Isso realmente é algo que interfere. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre síndrome do ovário policístico e podemos falar também sobre endometriose, que são duas das principais causas, né, que acabam dificultando as mulheres de engravidar também. Mas vamos fechar aqui então. Insulina vale a pena então por essa questão de nós observarmos, né, se você não corre esse risco de desenvolver o diabetes tipo 2 durante a gestação. E a gente tem que lembrar que quando uma mulher tem resistência insulínica, isso faz com que ela tenha um aumento da produção de líquido amniótico. Então, o volume de líquido começa a ficar muito grande dentro do útero. E a produção de líquido amniótico exagerada também pode contribuir, né, para um bebê nascer prematuramente. Então, você vai ter um bebê que vai nascer antes do prazo e pode ser um bebê que a gente chama de pig, que não tem nada a ver com porco, né? Porco em inglês é pig, mas pig para nós aqui é pequeno para a idade gestacional. Então, a criança pode nascer prematura em virtude da resistência insulínica. Como você teve todo esse processo de regulação da tireoide, eu acho que é um exame que vale muito a pena você fazer também, tá? Qual outro exame? Proteína total e frações, para poder medir o seu estado nutricional. Você reclamou do baixo peso, e é aquilo que eu disse, estar com baixo peso não é uma condição para estar desnutrido. Mas para avaliar o estado nutricional, vale muito a pena fazer proteína total e frações, onde você vai medir albumina e globulina também, tá? Isso é importante. Outra coisa que vale a pena você estar observando nesse período gestacional é acompanhar muito, né, a questão do colesterol e triglicerídeo também. Por quê? Durante o período gestacional, a gente sabe que as mulheres, às vezes, né, começam a ter alguns desejos, né? E esses desejos favorecem muitas vezes o consumo de determinados alimentos e o triglicerídeo pode aumentar muito nesse período, principalmente pelo consumo do carboidrato, né? Então, esse é um aspecto importante que vale a pena estar observando. Triglicerídeo, colesterol total e também frações. Basicamente, seriam esses os exames na pré-gravidez que a gente faria sugestão para você fazer aqui, tá bom? Me conta mais um pouquinho do seu caso para ver o que é mais que eu posso ajudar você nesse período agora, para que depois eu responda ali sobre duas perguntas que têm a ver também com essa parte de gravidez que nós estamos falando hoje. Ok, obrigada. Eu anotei tudo. Vou seguir as recomendações. Legal, Gisele. Recomendações. Uma coisa que eu estou insatisfeita é a questão de queda de cabelo. Meu cabelo já está caindo muito, já tem acho que uns 4 anos. Eu acho que tem a ver com ansiedade, com estresse. Até eu fiz tratamento, que eu já tive depressão em 2016, quando eu tinha hipotireoidismo, mas não tinha um diagnóstico, eu tive o diagnóstico de depressão e fiz tratamento. Eu fiz acompanhamento psiquiátrico, psicólogo, cheguei a tomar medicação por 1 ano e meio. E aí depois eu estava bem, estava estável, diminuí a medicação. Mas aí eu voltei ano passado com sintomas de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e tive que tomar medicação. Aí hoje eu tomo também o Revoque, 50 miligramas, e eu estou estável, graças a Deus. Aí o médico está contando o tempo para parar a medicação, porque
Até em relação à gravidez, eu não queria estar tomando medicação, né? Esses remédios Na antidepressivos. gravidez, ele não vai ter efeito nocivo, não. E é pior, muitas Uhum, vezes, você estar descompensado emocionalmente durante a gravidez, né, do que você está fazendo uso da medicação. Claro que se a gente puder ficar sem a medicação, melhor. Então, vamos avaliar uhum, alguns aspectos aqui. Você trouxe uma informação nova e interessante para nós. Veja, seus uhum, primeiros sintomas de depressão aconteceram em 2016, quando você teve alterações da tireoide. A gente sabe que alterações da tireoide pode favorecer o aparecimento de uma depressão. Então, talvez ali tenha sido uhum, um gatilho inicial para o aparecimento desse uhum, problema. Então, é algo importante para a gente uhum, analisar. Outra coisa importante da gente analisar é o seguinte: por que voltou esses sintomas no ano passado? O que aconteceu? Diagnosticar causas, Gisele, é muito importante. uhum, Porque eu sempre vou insistir na seguinte tecla. Quando você chega ao médico, ele pergunta assim: o que você está sentindo? Então, ele está perguntando quais são os uhum, sintomas que você tem. Quando você diz uhum, quais são os sintomas, ele vai tratar os sintomas. Ele não está buscando investigar uhum, as causas. Investigar a causa é algo muito importante. Muito importante. Por quê? uhum, Quando eu diagnostico o que levou a esse momento, eu tenho condições de tratar. E aí eu vou resolver o problema. E a medicação ela está sendo utilizada enquanto eu estou buscando solucionar o problema. O grande problema uhum, é a medicação gera comodismo para algumas pessoas. Ou seja, ela não busca investigar quais são as causas. Ela fica acomodada. uhum, E isso faz com que ela se uhum, torne dependente da medicação por anos, até que essa medicação pare de funcionar e tenha que trocar a classe do medicamento. Então é importante uhum. observar esse aspecto, muito importante observar esse aspecto. Quais foram os gatilhos que fizeram com que a TAG se manifestasse? Transtorno de ansiedade generalizada. Isso é importante. Uhum, E lembra que eu disse para você que um dos aspectos que a gente precisa considerar durante a gravidez, né, são as questões emocionais que também geram uhum, esse problema? Então veja só, sim. algo que preocupa nesse momento é assim, ó, você está usando uma medicação, essa medicação está agindo a nível cerebral. O seu cérebro, ele Uhum, produz serotonina, que é o hormônio da felicidade, mas 5% desse hormônio é produzido no cérebro. Os outros 95% são produzidos no intestino. Então, antes de eu continuar, eu quero te perguntar, como é que é o seu funcionamento intestinal hoje? tá bem, graças a Deus, porque eu procuro ingerir muitas fibras, evito glúten, lactose, aí funciona. Dizem que o normal é a gente fazer o número dois. Eu vou uma vez ou duas vezes, mas é Ok, normal. Só que eu tomei aquele lactobacillus e eu certo. aí que minha mãe comprou, minha mãe até comprou pra mim. Só que aí eu tive diarreia 3 dias, mas o problema é que eu ingeri coisas com lactose também. Eu vi que foi erro meu. Sim. Então, assim, ó, se você, por exemplo, teve Ah, diarreia depois que fez o uso do lactobacillus, eu recomendo que você faça a reposição do lactobacillus antes da gravidez. Antes da gravidez, para que você realmente deixe o uhum, seu intestino funcionando muito bem. Por quê? uhum, Quando uma mulher engravida, né, a gente sabe que o processo geralmente da fertilização do óvulo acontece na região das trompas, né, depois que o ovário fez ali a liberação do óvulo, as fibras das trompas, né, vão e fazem a captação desse óvulo e entra nesse tubo que vai dar acesso até o útero. Geralmente, o processo da fertilização, ele acontece nas trompas. Depois, e uhum, agora não mais um óvulo, mas sim um ovo que já está sofrendo seus processos de divisão. Primeiro ele vira um ovo quando você tem a junção do espermatozoide mais o óvulo, e agora ele é um ser diploide, né, com quantidade de 46 cromossomos. Aí, então ele começa os processos da divisão, mórula, blástula, e continua se dividindo. Os primeiros dias de divisão acontecem ainda nas trompas. Depois, quando cai no útero, vem o uhum, processo da fixação desse ovo, agora não mais ovo, mas sim um embrião que já está sendo formado na parede do útero, formação da placenta, tá? Então veja só, uhum, para que aconteça não só o processo da fixação, mas também a manutenção dessa gravidez ao longo da gestação, é muito importante que você então produza um hormônio chamado progesterona. Progesterona, ela uhum, sobe no período gestacional e ela se mantém elevada durante toda a gestação para que você possa manter a gestação.
não ter, né, uma perda do bebê. Qual é o efeito colateral da progesterona elevada durante todo o período gestacional? Principal é a ação sobre a musculatura do intestino. Então, a gente sabe que mulheres grávidas tendem a ter já uma redução na frequência de evacuação. Então, isso é algo importante a ser observado. Por quê? Porque é no intestino que se produz 95% da serotonina. Hoje, com um diagnóstico de TAG, fazendo uso da medicação, é muito importante que você tenha um cuidado específico, um olhar atento para a questão do funcionamento intestinal. Por quê? Na gestação vai piorar. Isso é um fato, já é uma certeza, vai piorar. Primeiro pela ação da progesterona, depois pela ação do bebê, quando o bebê estiver bem grande. E aí esse bebê começa, então, a pressionar o seu intestino e isso também dificulta o trânsito intestinal. Esses aspectos, eles são importantes de ser considerados, porque você já faz uso da medicação que age no cérebro, que é 5%. Qual seria a possibilidade nossa de conseguir trabalhar para que você fizesse a retirada da medicação? Descobrir a causa e trabalhar na causa, mas melhorar o trânsito intestinal a ponto de produzir a serotonina suficiente que você precisa no intestino pelas células enterocromafins. Eu sei que hoje você não sabe qual a causa, ou talvez saiba a causa, e vai trabalhar para resolvê-la. Porém, eu sei que a outra parte, que é o funcionamento intestinal, está bom hoje. Não vou dizer que esteja ruim. Não é o perfeito, mas está muito bom. A maioria das pessoas vai 2 a 3 vezes na semana, quando chega a 4, estão felizes da vida, né? E na semana, nós estamos falando de 1 a 2 frequências de evacuações ao dia, que isso daí é muito bom. Não é o excelente ainda, mas é muito bom. O ideal realmente é o número de vezes que você come, porque toda refeição gera reflexo gastrocólico, ou seja, reflexo para evacuação. Agora, eu sei que na gravidez vai piorar o seu trânsito intestinal. Isso pode refletir numa piora do seu quadro emocional. Muitas mulheres acabam desenvolvendo no pós-parto, ou seja, depois que a criança nasceu, o que a gente chama de depressão pós-parto. E isso tem muito a ver, então, com a questão do trânsito intestinal. Tem muito a ver com a questão do trânsito intestinal. Esse aspecto é algo muito importante de nós considerarmos. Quanto mais você conseguir melhorar a sua frequência de evacuação agora e também trabalhar com a causa dessa TAG, você vai ter uma gestação muito mais tranquila, Gisele. Esse é um aspecto muito importante a ser considerado. Você consegue ter noção de quais são essas causas, tá, que te levaram a desenvolver a TAG ou não? Sim, questões de autocobrança, tem várias questões que eu tenho trabalhado com psicóloga Muito bom. e preciso cuidar, mas são questões minhas mesmo. Autocobrança quer dizer uma tendência a perfeccionismo, não é verdade? Sim. Vamos trabalhar um pouquinho esse aspecto, eu acho bem interessante essa questão. As pessoas buscam ser perfeitas, mas somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Isso daí é um fato, né? Não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, não temos condições de cobrar a perfeição. Não temos a condição de cobrar a perfeição. Agora, pior ainda é quando as pessoas querem cobrar a perfeição em relacionamento, porque quando era só você, era só uma pessoa imperfeita, e quando junta com mais um imperfeito e buscar a perfeição fica mais difícil ainda, né? Porque trabalhar com você, você tem condições de mudar a si mesma. Mas o outro você não tem condições de mudar. Numa relação a dois, no máximo você pode piorar a outra pessoa, não melhorar essa pessoa, né? Então, nesse caso, buscar a perfeição é algo muito preocupante. Eu quero contar para você uma história, então. Eu atendi e fiz o acompanhamento de uma paciente durante, acho que uns 2 anos, mais ou menos. E uma menina, ainda jovem, né? Tinha ali seus 16, 17 anos. Foi o período que eu fiz o tratamento dela, tá? E pianista, de mão cheia, né? Com um talento excepcional, né? Bem nova, participou de um concurso na Alemanha e ganhou esse concurso na Alemanha. Então, assim, um talento raro, né? Um talento raro do piano. E essa menina se cobrava demais, se cobrava demais. E a gente foi descobrindo um pouco da sua história e, baseado nesse aspecto, o perfeccionismo era algo terrível na vida dela. Quando ela saiu de casa para estudar fora, ainda com 16 anos, na verdade eu acho que ela foi com 15, que ela foi para fazer o primeiro ano do ensino médio e terminar o ensino médio, né, estudando fora.
Isso fez com que a cobrança dela levasse a um aumento de peso muito grande. Ela fez um ganho de 18 quilos, né, entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio. E eu comecei a fazer o acompanhamento dela. Quando percebi que tinha essa questão da autocobrança, de um perfeccionismo que era exigido também pela família, a cobrança era muito grande da parte da família, e ela se cobrava demais também, nós começamos a trabalhar com essa questão da autocobrança, de entender que nós não somos perfeitos e precisamos trabalhar com as nossas fraquezas, né, para que a gente possa melhorar, obviamente, mas nunca almejar um 10, né? Não adianta querer buscar um 10, porque 10 é meio que frustrante. Se você alcança em um determinado momento e no outro mês você não alcança um 10, você fica frustrado. Então, a gente sempre tem que entender que podemos ser uma versão melhor nossa a cada dia. Ou seja, hoje eu preciso ser uma versão melhor minha do que fui ontem, mas hoje também tem que ser uma versão pior do que eu vou ser amanhã. Então, esse aspecto do crescimento progressivo é muito importante. Nós somos um ser que estamos em processo evolutivo a cada dia. Quanto mais informações nós vamos adquirindo, quanto mais experiência nós vamos adquirindo, quanto mais pessoas nós conhecemos e vamos analisando o comportamento dessas pessoas, verificando também os seus erros, isso vai nos trazendo aprendizado e nos dando a condição de ser versões melhores, mas nunca versão perfeita. Versões melhores, mas não perfeita. E aí o que acontece então? Essa busca pelo perfeccionismo mexe muito com os nossos aspectos emocionais. E o problema é que pessoas que buscam a perfeição, Gisele, elas têm também uma capacidade ímpar de cobrar a perfeição do outro. E aí a coisa tende a complicar. Por quê? Se você tem todas as ferramentas para mudar a si própria e ainda não consegue atingir a perfeição, imagine cobrar do outro que às vezes nem quer sair da zona de conforto para fazer nenhum tipo de mudança. Então isso gera piora nos relacionamentos. Isso gera piora, muitas vezes, né, no relacionamento conjugal, familiar e profissional. Prejudica o nosso desempenho profissional também, porque a gente se cobra, né, por coisas que a gente não é capaz de fazer. Então, avaliar esses aspectos, isso é sempre muito importante. Entender que nós somos falíveis, isso é fundamental. Pessoas falíveis quer dizer que vão cair, quer dizer que vão errar, mas quer dizer que podem se levantar, sacudir a poeira e continuar seguindo em frente. Veja, quando você foi aprender a andar, você engatinhava e aí você se levantou, saiu andando e nunca mais caiu. Não? Você já caiu? Sim, muito. Ah, caiu muito. Então não só caiu uma, nem duas, nem três, caiu muito. Você já caiu depois de adulta? Sim, Mas até semana passada, andando de patins, eu caí, fui andar de patins aqui perto de casa, caí Eu gosto semana muito de andar de patins também. Legal, e você caiu. Mas você já não sabe andar de patins? Mais ou menos. Sei, já ando há muito tempo. Já anda há muito tempo e anda mais ou menos. Então você não é perfeita, Gisele. Você vai continuar caindo mesmo na idade adulta. E depois, quando você envelhece, você cai mais ainda. E quando você já faz 60, 70 anos que você está andando, que você não deveria cair, porque são 60, 70 anos praticando a caminhada todos os dias, ainda cai. E quando cai, o risco é altíssimo. O risco é altíssimo. Minha mãe outro dia caiu em casa, eu fiquei desesperado aqui, né, quando ela caiu. Porque minha mãe já passou dos 60 anos, né? E os ossos, né, começam a ficar mais frágil. Então, veja, cair é inerente ao ser humano. Faz parte da vida. O problema é não se levantar. O problema é não se levantar. E é isso que nós queremos. Que você caia, se levante, sacuda a poeira e siga a tua vida em frente. Não se preocupa com essa questão, né, de você não ser perfeita. Ninguém é. E ninguém vai ser. Obviamente, nós precisamos explorar o máximo as capacidades que nós temos. E nós temos um potencial gigantesco, um potencial inimaginável. A gente não sabe do que é capaz, mas a gente tem que explorar ao máximo esse potencial. E eu sempre digo que a melhor forma de buscar explorar o máximo das capacidades que nós temos é nós termos Deus ao nosso lado, porque Ele nos conhece. Segundo a Bíblia, desde quando nós éramos uma substância informe, no ventre da nossa mãe, está escrito lá em Salmo 139, e diz que todos os dias da nossa vida já eram conhecidos dele. Então, esses aspectos são importantes. Entregue teu caminho para Deus.
Peça para que ele te ajude a você cumprir todo o planejamento que ele tem para você e explorar o máximo das suas capacidades. Mas não busque a perfeição. Isso daí só gera frustração no processo. Voltando ao caso da paciente, que nós estamos falando dela para que você possa retirar algumas lições dessa história, nós começamos a trabalhar esses aspectos do perfeccionismo com ela. E sabe o que aconteceu? Emagreceu. Emagreceu. Conseguiu emagrecer. Não fazendo prescrição de cardápio, mas se cobrando menos. Se cobrando menos. Hoje, ela faz faculdade de música nos Estados Unidos. Tentou em várias faculdades e foi aprovada em várias faculdades nos Estados Unidos. Veja, potencial altíssimo. Mas a partir do momento que diminui o nível de cobrança, consegue explorar melhor as capacidades. Porque não fica se preocupando em ser perfeita, mas sim em fazer o seu melhor. Hoje ela está com um peso muito melhor, né, do que ela tinha quando começou o acompanhamento. Está fazendo a faculdade de música e, pelo que eu tenho acompanhado de notícias, ela está muito feliz, né? Está muito feliz. E antes era uma pessoa introvertida. Por quê? Porque se cobrava demais. Então, essa autopunição, isso não é bom, não. Isso não é bom, tá? Veja só, vamos fechar aqui o assunto, nós temos ainda mais 8 minutos. E quero te perguntar o seguinte, você agora está tentando engravidar. Já teve diagnóstico positivo para ovário policístico em algum momento? Não, até fiz um exame semana passada. Essa semana foi. Segunda-feira tá tudo normal, graças a Deus, meu útero. Os folículos também fiz com contagem de folículos. Acho que 13 folículos, porque eu tinha feito 2 meses atrás, tinha dado acho que 2 ou 4 folículos. Aí a médica pediu para eu repetir o exame na clínica dela. Aí 13 folículos. Legal. Tá tudo normal, graças a Deus. Muito bom. Então você não tem ovário policístico. Quando chega o período da menstruação, seu fluxo sanguíneo é muito grande? Mais ou menos. Acho que sim. 5 dias e intenso, mas não é tão intenso, mas é intenso. Ok. Sente muitas dores? Nos primeiros dias. Aí eu costumo comer melão uma semana antes, eu vejo que ajuda muito se eu comer melão uma semana antes. Minha mãe que sempre me lembra. Muito bom. E nesse caso, quando você sente essas dores nos primeiros dias, você sente às vezes até uma certa dificuldade de pisar no chão, percebe um maior grau de sensibilidade, sente algum tipo de formigamento, ou até como se tivesse espinhos na sola do pé? Não, nunca percebi, acredito que não. Tá. Estou perguntando porque essas características são características de mulheres que têm endometriose. E endometriose é um processo inflamatório, né, da parede do útero que gera muitas vezes infertilidade também. Então tem que observar esses detalhes. Mas se você já tem feito tudo isso, né, e esses acompanhamentos e não tem percebido nem ovário policístico e nem a questão da endometriose, né, eu vejo que só trabalhando com correções de vitaminas e minerais, caso seja necessário, né, e bastante prática, né, você vai conseguir sim ter a sua gravidez. Tem que o maridão também fazer lá, né, os exames e verificar direitinho como é que ele está, né, se está funcionando tudo normal, né, se a parte de semiologia dele está tranquila, né. Eu acho que foi um papo super agradável que a gente teve, né? Sim, obrigada, gostei Bastante muito, foi ótimo pra mim. mas eu ainda não fechei. Eu vou te dar as recomendações sobre queda de cabelo. Tá. Mas eu acho que de gravidez em si, tá tudo tranquilo. E alguém fez até uma pergunta aqui, e o uso do Pantogar é bom para cabelo, né? Sim, o Pantogar é uma vitamina que é muito utilizada, né? Muito utilizada para a questão de queda de cabelo. Eu fiz uso do Pantogar durante muito tempo, só que a minha queda de cabelo não tem a ver com falta de vitaminas, né? Minha queda de cabelo tem a ver na família que eu nasci. Então eu tenho uma alopecia androgenética correlacionada à família, né? O meu pai, para você ter noção, tem mais cabelo do que eu. Mas por parte da minha mãe, né, o meu avô tinha problema com calvície. Dos meus 3 tios irmãos da minha mãe, 2 deles têm uma calvície acentuada também e um já está partindo também para esse aspecto. Então eu tenho essa tendência genética, né? Mas em mulheres, muitas delas fazendo uso do Pantogar pode trazer benefício. Só que quando vai fazer o uso do Pantogar, é importante lembrar o seguinte: toda medicação, Gisele, ela é metabolizada no seu fígado. E o Pantogar é uma medicação que geralmente gera um trabalho bem grande para o fígado para fazer o processo da metabolização. Como as pessoas perguntaram aqui sobre o Pantogar, aí eu estou fazendo essa pergunta para você.
fez algum exame recente de dosagem das enzimas hepáticas como gama-GT, TGO e TGP? Não sei, eu fiz um monte de exame, mas eu vou verificar se eu fiz esse. Observa Gama lá também. GT. Gama-GT, TGO e TGP. Uhum, Às vezes, em vez de estar escrito gama-GT, está escrito GGT, tá? uhum, Então, assim, esses exames das enzimas hepáticas são importantes para dizer se você está apta ou não para fazer o uso da medicação. E essa medicação, como uhum, sobrecarrega a função hepática, é importante você ter a dosagem dessas enzimas primeiro. Na verdade, uhum. quase todo produto que você usa com a finalidade para reduzir queda de cabelo, é interessante que você faça a dosagem das enzimas hepáticas para que não haja sobrecarga do fígado, tá? Isso acontece também Tá. com as mulheres, principalmente quando tem que fazer uso do Rakutan, né, que é para pele, para mulheres que têm muita espinha, porque sobrecarrega muito a função renal. Então, Uhum, assim, ó, esses aspectos são importantes. Eu passei outro dia uma formulação dentro dos grupos VIPs nosso para queda de cabelo. Aquela que foi passada dentro do grupo, não é necessário você fazer dosagens, né, de enzimas hepáticas, porque ela não chega a sobrecarregar, em virtude dela ser formada mais por algumas vitaminas, minerais e alguns compostos que não sobrecarregam. Se você tiver dentro dos nossos grupos, eu vou pedir para que seja sim, postado novamente. Eu não sei se você já tá, eu pegou, quero. mas eu vou pedir Não, para não colocar em peguei. todos os grupos novamente, né, essa formulação, que é uma Obrigada. formulação que eu utilizava muito, né, para as minhas pacientes que estavam com queda de cabelo, né, e trouxe resultados benéficos para ela. Então, eu vou colocar novamente nos grupos para que as Uhum, pessoas possam ter acesso. E quando você pegar a formulação, eu vou colocar ali em Word, você vai só precisar colocar o seu nome ali em cima e entregar na farmácia. Como eu vou colocar assinatura digital, geralmente eles aceitam sem problema nenhum, colocando o seu nome, tá bom? Aí você tá, pode obrigada. mandar manipular e fazer e tomar antes da gravidez. No período da gravidez não é Uhum, momento de cuidar de queda de cabelo. Então tudo que você tiver que fazer, pensando na questão da queda de cabelo, faça antes da gravidez. Por quê? Porque na uhum, gravidez teu organismo já vai estar sobrecarregado com a questão de gerar uma vida. Não é hora de ficar uhum, jogando mais coisa para o teu fígado fazer metabolismo, sobrecarregar uhum, o teu organismo de produtos nesse momento. Então, o tratamento se faz antes da gravidez. Quando as mulheres estão uhum, grávidas, né, a gente sabe que a maioria das medicações está escrito assim, ó, não fazer uso durante a gestação ou conversar com a sua ginecologista antes, né? Então, assim, uhum. realmente no período da gravidez não é momento de ficar fazendo uso, né, de medicações. Então, tudo que tiver que fazer, faça antes. Faça antes. Tá bom? Ok. Acho que foi Obrigada. legal. Tem mais Muito alguma bom. dúvida? Tem 2 minutos Foi ainda. excelente. Eu anotei tanta coisa aqui, mas eu tenho acompanhado as outras lives e já tenho aprendido muito. E o curso também, o curso de imunidade inabalável, excelente. Eu queria saber do seu atendimento, como que é? Você atende por plano de saúde ou só particular? Como Por que é? plano eu não faço, Gisele, por plano. Sim. Eu faço só particular e o sistema meu de trabalho, Uhum, geralmente é um trabalho bem diferente. Eu não faço prescrição de cardápio, eu ensino a pessoa a comer direito. uhum, E nem sempre, num processo de mudança, a pessoa vai começar pelo aspecto nutricional, ou seja, pela questão da alimentação. Porque nós temos até agora no período do desafio de 28 dias, as pessoas que estão participando sabem muito bem. Eu dei 10 horas aula para eles, aonde eles entenderam a metodologia que a gente trabalha, aonde eu quero trabalhar com a mudança de comportamento, implementação de novos hábitos e correção de uhum, rotas. Então nós fazemos um teste uhum, diagnóstico, onde a gente avalia 10 itens. Esses itens eles estão compreendidos em 4 áreas importantes da nossa vida, que é a saúde física, saúde mental, social e espiritual. E aí, baseado nos resultados, que a gente define, então, uma estratégia de tratamento. É individual, cada um vai uhum. escolher a sua estratégia baseado no resultado que dá. É um tratamento bem diferente que eu tenho feito hoje. Não faço Uhum. mais prescrição de cardápio. Mas se for para mexer na parte alimentar, obviamente, eu vou te ensinar a como montar um cardápio saudável, olhando para a comida e sabendo do que isso aqui o que isso aqui está me oferecendo. Isso aqui é fonte do quê? Né? Então, isso aqui é Uhum. carboidrato, isso é proteína, isso é gordura. Então, eu tenho que combinar de tal forma para montar uma alimentação equilibrada. É a minha esposa que faz Uhum. a marcação da minha agenda. Ela até colocou o número do WhatsApp dela aí também, né? Ah, Mas obrigada, vou pegar. tá ali, ó. Uhum. 61, o código 99327 8993. Então é só entrar em contato com ela e aí ela te passa direitinho
questão de valores e como é que funciona, tá bom? Tá, muito obrigada, grande presente, estou muito feliz. Ajudou bastante. Dá um tchau pro pessoal, Obrigada. que nós temos 18 segundos. Eu Tchau, também vou dar um obrigada. tchauzinho. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês hoje. Lembrando que agora voltamos na segunda-feira, no Today, com mais um convidado, com mais uma convidada para a gente conversar. Tchau, tchau, bom final de semana. Tchau, obrigada. Bom final de semana.